bem-vinda. É muita alegria ter vocês aqui, também os que vão participar posteriormente. Hoje nós vamos falar então de um tema muito importante para o cuidador, que é sobre a inteligência emocional. Nós sabemos que nós temos que ter muito equilíbrio, muito tato, muita paciência, e às vezes é difícil para a gente, como cuidador, mas com sabedoria, com conhecimento, nós vamos fazer sempre o melhor pelos nossos idosos. Então, conta a história de um doutor em filosofia. E esse doutor em filosofia, ele quis saber mais sobre como funcionava e ele começou então a estudar, ele começou a ler livros e quando ele pensou que estava bem com todas essas informações, com todo esse conhecimento, ele sentiu vontade de conhecer o mestre Zen da China. E então ele pesquisou a passagem, ele conseguiu a passagem, ele arrumou a mala dele e ele foi então para a China. E chegando lá, ele conseguiu ir aonde o mestre chinês estava. Esse mestre era Zen. E ele conseguiu marcar um horário com esse mestre. E o dia que ele foi conversar com esse mestre, ele começou a falar: Mestre, eu estou aqui porque eu já estudei tanto sobre essa filosofia Zen. E eu quero conversar então com o mestre para ver o que o mestre fala, que eu já estou em um nível que não precisa mais me capacitar, não precisa mais estudar. E o mestre olhou para ele e falou que estava tudo bem, que enquanto eles iam conversar, boa noite, Sônia, que enquanto eles iam conversar, eles iam tomar um chá. E ele, então, o mestre deu uma xícara de chá para o doutor filósofo e uma para ele. E aí ele pegou então aquela chaleira de chá e começou a colocar na xícara. Só que aquela xícara começou a transbordar e a transbordar e a transbordar. E se o filósofo já não conseguindo mais ver aquilo, ele falou: Mestre, o mestre não está vendo que está derramando chá na xícara? O mestre, com toda aquela sabedoria dele, olhou para ele com uma calma e falou assim: Sim, eu estou vendo que está derramando. E você é como esta xícara. Você veio até mim achando que você tem conhecimento o bastante para não aprender mais. Então aquele filósofo entendeu que mesmo que ele achando que tinha todo o conhecimento, ele ainda podia aprender muito mais. Então eu quero parabenizar a todos que aqui estão e também os que vão assistir, porque nós precisamos. O conhecimento é uma coisa que sempre vai fazer parte da nossa vida. E mesmo que nós pensamos que nós já estamos o suficiente, sabendo o suficiente, sempre vamos ter algo a aprender. E então que esta noite seja uma noite de muito aprendizado. Absorva cada coisa que nós falarmos aqui e que seja uma noite incrível, como eu sei que vai ser. E vamos embora então para o nosso conteúdo, que está excelente, está extraordinário. Os pilares importantes para um cuidador de idosos envolvem tanto habilidades quanto qualidades emocionais e éticas. E agora nós vamos ver as principais que nós usamos no dia a dia, que muitas vezes a gente acaba que não sabendo como realizar uma situação, como ajeitar para que tudo se resolva. E a primeira coisa é a paciência. O cuidador precisa ter paciência. Mas eu pergunto,
Você alguma vez já começou o seu dia um pouco que cansado? Talvez a noite não foi uma noite boa de sono. Talvez você foi trabalhar com um problema que isso está te incomodando. E aí, quando você vai cuidar de um idoso, o idoso precisa de toda a nossa atenção, de toda a nossa paciência, mas você própria se percebe que algo ali não está muito bem com você. E você precisa ter essa percepção para quando isso acontecer, então você pegar, sair e que seja no banheiro, respirar profundamente para você voltar com a paciência que você precisa para cuidar deste idoso. Então você, quando consegue ver a tua percepção que você precisa, então estar com essa paciência, você dá essa controlada, se retira, toma um copo de água, respira, aí você volta a cuidar do idoso. E também é muito importante você ver se de repente essa causa que está dando essa falta de paciência na hora que você está cuidando do idoso não tem a ver com fome, com sono, de repente com um mal-estar. Aí você precisa primeiro você ver o que está faltando em você. Se for fome, você vai, come alguma coisa. Você tem que ver se você está com muito sono. Você chama alguém para substituir você, mas você não fica cuidando desse idoso com essas questões que estão te deixando falar rispidamente com o idoso. Então, é muito importante você ter essa percepção sobre você. E também algo muito importante que quando você estiver cuidando de um idoso e você ver que você está perdendo essa paciência, você repetir três frases. E você vai pensar assim, um exemplo, João, 78 anos, doença de Alzheimer. Maria, 85 anos, doença de Parkinson. E você vai repetindo isso porque você vai entender que você está ali cuidando de uma pessoa que ela precisa de você. E você não pode tentar tratar ela de igual para igual, porque ela está ali e ela precisa que você, então, tenha essa paciência com ela. E ao você fazer isso, você vai sentir que você cai na real ali. E você se pensa, nossa, mas eu estou aqui porque o seu João está precisando de mim. Então, essa estratégia, ela vai te ajudar a ver que a paciência ainda precisa ser ali um geral no ambiente, ao cuidar do idoso, ao fazer as coisas para o idoso. E isso, então, transborda na vida do cuidador, que se ele tiver esse autocontrole, ele vai proporcionar um cuidado de excelência. Vocês têm alguma experiência em relação a isso? Sônia gostaria de falar alguma coisa sobre a paciência ao cuidar? Oi, Dilma, boa noite Boa para você noite! aí. Boa noite, boa noite. Realmente é um tema de grande relevância, que é o que vem faltando hoje nos cuidados, que é o que eu sempre digo. A técnica os cuidadores têm, né? Ou, se for cuidador familiar, ele tem ali aquele amor, né? Mas falta essa inteligência emocional. Eu acho bem interessante falar
que a inteligência nacional, emocional, como fala, né, a gente pode trabalhar ela, né, de uma forma assim que a gente possa reconhecer realmente que a gente está assim praticamente renovado para vivenciar isso. Como, né? A pessoa idosa, ela está alterada. Se você está bem com você mesmo, se você busca, né, esses meios, se você busca cuidar do seu emocional, porque tudo está aqui, aquilo não vai te afetar, não vai te afetar, porque você realmente vai entender que o problema está com ele e que ele está passando por uma fase e que o problema não é você. E a Dilma colocou muito bem, é o respirar. Daniel Goleman, né, que é o pai da inteligência emocional, ele fala que todos nós somos capazes, sim, de gerenciar as nossas emoções, né? Mas o que falta é treino para isso. Então, eu posso falar como conhecimento de causa, porque eu uso a minha inteligência emocional não só como cuidadora, né? Mas eu uso em todas as áreas da minha vida, seja na vida pessoal, na vida profissional. Mas a inteligência emocional, eu digo que assim, é muito fundamental na nossa vida. Sim, em todas as áreas. A outra a outra ética e também a outra emoção é a empatia. E o que é empatia? A empatia é a capacidade de reconhecer os desejos, as crenças e os sentimentos de outra pessoa. E você, com certeza, já ouviu aquela famosa frase que diz que empatia é fazer pelo outro aquilo que gostaria que fizessem por você. E será que isso é verdade? O que vocês acham? Que empatia é isso? Fazer fazer aos outros e que gostariam que fizessem para mim. Olha, alguém quer responder? Eu diria e vou afirmar que não. A empatia é quando você passa por um problema, que nem assim, ó, eu não tenho mais pais. Então, quando uma pessoa diz, olha, Dilma, eu estou triste porque o meu pai faleceu, a minha mãe faleceu, eu vou entender ela, eu vou ser empática de entender, mas eu não posso dizer para ela, eu sei o que você está sentindo, porque cada pessoa, ela tem um sentimento diferente. Então, eu não posso dizer que a empatia é fazer para os outros aquilo que gostariam que fizesse para mim. É claro que você vai ouvir, você vai entender. A pessoa, eu digo que pode vir, eu vou abraçar, eu vou acolher, eu vou ouvir, mas eu não posso dizer que eu sei o que você está passando, porque vai ser um sentimento diferente. É a pessoa empática, é aquela que é capaz de tomar a perspectiva do outro e assim, ela sente o que a pessoa está querendo passar para ela, mas ela não diz que ela sente aquilo porque é diferente, como nós falamos. E eu vou mostrar aqui para vocês que, de repente, a empatia é quando um idoso está com dor, digamos, na perna. Vou dar só um exemplo aqui para nós entendermos. E esse idoso diz que aquela perna ali está doendo muito. Vai o cuidador ou vai um familiar e liga para o médico. Ok, aparentemente ele está fazendo tudo muito certo. E marca uma consulta com esse médico. Só que esse familiar ou esse cuidador esqueceu de conversar com o idoso para ver se realmente ele queria isso. De repente, o idoso só queria falar que estava doendo a perna, talvez não era tão urgente assim. Talvez
o idoso queria que fizesse uma massagem na perna. Talvez o idoso queria até ir no médico, mas ele queria ir em outro médico. Então, a empatia não é fazer o que nós achamos que está certo fazer para o idoso, mas sim é fazer o bem para ele, mas precisa conversar. E isso é com qualquer pessoa. A gente precisa ser empático no sentido de entender, mas conversar. Ó, dona Maria, se a senhora está com dor na perna, o que que é melhor fazer? A senhora quer ir ao médico? A senhora está vendo que precisa ir ao médico? Precisa fazer uma massagem? Precisa passar uma pomada? Então, é entender o que a outra pessoa quer. Então, a empatia é deixar o sentimento do outro ser o protagonista e o seu sentimento o coadjuvante. Deu para entender essa parte aí? Quer falar alguma coisa sobre isso, Lu? Você está sorrindo aí. É que eu lembrei que exatamente hoje pela manhã a dona Fátima reclamou de uma dor na perna. Oh, Foi bem isso que eu ri. Aí falei, vamos passar uma pomada, dona Fátima? O que a senhora acha? Aí ela, será que adianta? Falei, se a senhora não tentar, a senhora não vai saber. Dela sempre ri, né? Porque eu falo, levo meio na brincadeira, o jeitinho dela, né? Aí ela, então vamos passar. Aí eu fiquei fazendo massagem, distraí ela e conversei. E no final ela tava sem dor. olha aí, ó. Se você tivesse tomado uma atitude, vamos ligar já para o médico, vamos levar para o hospital, com certeza ela não teria gostado da ideia, porque não era necessário isso. Não. Então você usou da sua empatia para com essa situação e deu certo. E muitas vezes também, né, a pessoa só quer um pouquinho de atenção, Oh, conversar. A dor é só uns minutinhos de conversa e a dor some, desaparece. é isso aí. O carinho, a atenção, o amor são remédios. E são Sim. remédios que não custa nada. Então, nós, como cuidadores, sabemos muito bem disso. O outro aspecto também é o respeito. Tratar os nossos idosos com dignidade e respeito é fundamental. Isso inclui respeitar suas opiniões, seus desejos, a sua privacidade, reconhecendo o valor da sua experiência de vida. Eu lembro que antigamente os idosos eram considerados pessoas muito sábias, tanto que quando um mais jovem precisava tomar alguma decisão na vida, ia até ele e contava ali o seu problema, e então o idoso, com a sua sabedoria, com a sua vivência, dava o seu parecer para com o jovem ali e sempre praticamente dava certo. Quando sentava na mesa também, os idosos, os anciãos, eles tinham o lugar certo na mesa, porque todos respeitavam ele. E hoje em dia é triste, mas eu já vi situações em que crianças, 4, 5 anos, tiram lugares de idosos, de repente, da igreja, de um banco de hospital, de um banco de ônibus. Então, é muito triste isso. Agora, nós temos ainda o Estatuto do Idoso, que tem essas leis na qual defende o idoso, e o idoso também tem ali é, todas as normas para ajudá-los, mas hoje em dia a educação dos jovens está muito triste. E conta a história aqui de uma senhora chamada Maria, que ela, com muita dificuldade, passou a faixa de pedestre para ir, então, em um parque ali próximo da sua casa. Mas ela tinha dificuldade.
e do lado estava um grupo de adolescentes e começaram a rir dela, a falar coisas que não deviam, e ela ficou muito triste com isso. Só que, por sorte, do outro lado tinha uma pessoa na qual acolheu ela, na qual ajudou ela, e então fica aqui o meu recado também de como cuidadora, passar para os familiares que o respeito para com os idosos continua. O mundo pode evoluir, as coisas podem mudarem. As crianças de hoje em dia, com essa tecnologia de computador, de celular, elas acabam que passando por cima desse respeito para com os idosos. Mas nós que estamos aí na linha de frente, devemos ajudar a combater e a deixar com que os idosos sejam respeitados. E eu gosto muito do Junho Violeta, porque o junho fala ali sobre todas as violências que os idosos sofrem. E é real. Esses dias também vi uma morte de um idoso, até foi no jornal do meio-dia, que foi morto por estupidez. Então, o mundo está precisando de amor. Precisamos compartilhar isso com garra, com força, com determinação, gritar aos quatro ventos que os idosos tem alguns idosos que eles são assim mais difíceis de lidar. Não vamos negar, nós como cuidadores sabemos disso também, mas cabe a nós, com um jeito, com a inteligência emocional que nós estamos abordando essa noite, colocar em prática e respeitá-los de uma forma maravilhosa, extraordinária. Eu gosto muito de ver o Instagram também da Sônia, porque ela coloca fotos com os idosos e ela coloca as frases: amo mais que tudo. A gente sente esse amor, é muito gostoso, não é, Sônia? É verdade, né? Então, ali é uma forma, assim, de transbordar o amor, né, por esta causa e o amor pela pessoa idosa. É muito interessante dizer, Dilma, que o que você colocou aí, a questão do respeito, né? E eu vejo que existe uma lacuna muito grande aí, tá? Quando você falou do Junho Violeta, e eu vejo que cabe muito bem aí como você usar a sua inteligência emocional. Por quê? Porque nós estamos num meio que, quando você vai fazer uma denúncia, quando você vai relatar algum problema, o poder público parece que ele não está nem aí para você. E se você não tiver a sua inteligência emocional ali trabalhada, você sai brigando com Deus e o mundo, Uhum. né? Porque existe essa demora do poder público. Então, muitas vezes, o idoso ele vai até a óbito. E você, como ativista, e você, como que defende essa bandeira, como que você fica, né? Você fica indignado? Fica, mas é aí que você vai usar a sua inteligência emocional. Ah, morreu e tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Então, Não. agora nós vamos continuar a luta com mais afinco. Então, eu achei muito, muito, assim, interessante quando você trouxe essa questão, que eu acredito que a inteligência emocional, a gente usa ela em todas as áreas, em todos os momentos, né, para que a gente possa fazer com que as coisas aconteçam, para que a gente fique bem e o outro também. Aham. São coisas muito importantes nós conversarmos, deixar claro isso, e também quando a gente sair dessa reunião aqui, viver no dia a dia e passar para todos que precisam, filhos, familiares, pessoas que a gente conhece, vizinhos, tios, parentes, vamos lutar por essa causa. É algo que eu amo fazer também. E cada dia eu me apaixono mais por essa causa, pelos idosos. É muita gratidão a Deus.
que um dia nós começamos nesse caminho e agora estamos aí e vamos ser usadas para fazer o melhor por eles. Amém! A Vai ser. comunicação. Eu acho interessante, Dilma, né? Que eu vi o Tiago Brunet falando isso, eu vi essa frase dele. Então, todo mundo, né, a massa falando, inteligência emocional virou modinha, né? O Tiago Brunet falando. Ele falou assim: então, mas eu quero que você saiba que a inteligência emocional resolveu a minha vida e resolve a vida de muitas pessoas. Porque se as pessoas estão dando certo, né, dentro do âmbito emocional, é porque elas estão trabalhando o seu emocional, então não é modinha. A inteligência emocional, ela resolve o problema. Aham. E é aquela coisa, né, Sônia, que nós vamos conversar mais para frente. Se você se conhecer os teus sentimentos, as tuas emoções, vai ser bem mais fácil de você conhecer a dos outros. Então, a inteligência emocional vem com tudo e veio para transformar vidas e vamos em frente. A comunicação eficaz é uma comunicação clara, aberta e respeitosa para com os idosos, para com as pessoas que convivem com nós, é essencial. O cuidador deve ser capaz de ouvir atentamente e também expressar-se de maneira que o idoso compreenda e o que facilita o cuidado e melhora a relação entre eles. E olha só, ao estudar esse tema aqui, eu aprendi muito. E eu vou deixar aqui para vocês a atenção em quando nós estivermos com o idoso, cuidando, conversando, vamos observar se a audição dele está boa. Porque às vezes ele não fala, ele tem vergonha, e então, nós, como cuidadores, nós temos essa percepção, esse olhar clínico que diz do cuidador, e se você conversar com o idoso, você vai poder ver se ele tem essa dificuldade ou não. É até engraçado, mas é muito preocupante. Tem cuidadores que gritam ao conversar com o idoso. E tem necessidade disso? Não tem. Porque se o idoso está te ouvindo bem, não tem por que você ficar gritando. Tem cuidadores que até perderam o emprego por falta disso. É a ética profissional ali, que nós já vamos abordar mais para frente. Então, quando você for conversar com um idoso e você não conhece, que é uma das primeiras vezes, senta na frente dele, olha no olho, conversa em tom normal. Se você vê que ele tem dificuldade em te ouvir, em te entender, aí você vai mais a fundo. E você então vê se aquele idoso tem dificuldade na audição, ou então você não precisa gritar. Haja com uma voz calma, tranquila. Quando você for falar algo que precise dar entonação de voz, tá na hora do banho, vamos tomar um banho, aí você afirma um pouco mais a voz. Não fale coisas desnecessárias. Vai tomar remédio 3 vezes ao dia, um de manhã, um de meio-dia, um de tarde. Não, não precisa você ficar falando. Fala assim: o senhor vai ter que tomar o remédio 3 vezes e eu vou estar aqui na hora certa. Eu vou então dar para o senhor ou a senhora. É coisas que a gente lida no dia a dia, mas de repente acaba que a rotina, você perde ali o foco e acaba que deixando passar. O idoso também, ele não gosta de muito barulho, televisão alta, ele gosta de ambientes mais calmos. Ouvir com atenção. Ouvir com atenção é você sentar e, quando o idoso estiver falando, você não estar pensando em outra coisa, porque a gente percebe, o idoso é muito sábio. E o idoso percebe tudo, só do olhar. Então, vamos fazê-lo com muita dedicação, ouvir atentamente. Não falar com rispidez, falar com calma, com tranquilidade.
perguntar as coisas com um bom humor, que nem a Lu comentou ali no começo. Hoje ela chegou a cuidar da senhora dela lá, cantando uma música. E a senhora ficou muito feliz, não foi, Lu? Foi. O sorrisão, coisa mais linda. Isso não tem preço. Bom Hã? dia. É, Uma música nova, é mas maravilhoso. maravilhoso. Evite infantilizar o idoso. O idoso tem a sua história de vida, ele tem o seu conhecimento, a sua sabedoria. Infantilizar ele vai diminuir. Então, vamos tratar o idoso com respeito, como ele merece, sem infantilizar eles. E outra coisa também que nós podemos fazer ao falar com o idoso é quando eles for trocar de roupa ou quando a gente convidar eles para ir em algum lugar, eles estão demorando porque eles são mais lentos, isso é fato. Não ficar fazendo aquela cara assim, ai, que já está demorando, tal. Não, haja normalmente, espere pacientemente e você vai ter um dia muito feliz e agradável com o seu idoso. O conhecimento técnico do cuidador. É muito importante o cuidador sempre estar em aprendizado. Conhecimento, buscar conhecimento, aprender, porque precisa ter o conhecimento técnico. Técnicas de movimentação e transferência. Seu cuidador não sabe como agir, como que ele vai cuidar bem do idoso? Administração de medicamentos. Ele precisa ter essa noção. O que o cuidador não pode é querer dar uma injeção ou receitar um remédio que fulano tomou e fez bem. Isso não é função do cuidador. Também cuidar da nutrição e da dieta para com o cuidador, para com o idoso, conversar com a família. O idoso precisa se alimentar de forma diferenciada? Como que fazer? Então, correr atrás dessas coisas. Entender sobre essas doenças crônicas, entender sobre Alzheimer, sobre Parkinson, sobre AVC, sobre doenças, porque quando a gente for cuidar do idoso, se a gente tem essas habilidades, se a gente conhece todas essas técnicas, tudo vai ficar muito bem, muito mais prazeroso, muito mais tranquilo. Você vai ter um dia muito bom de cuidado com o idoso. A prevenção de úlceras de pressão para o idoso acamado. Você precisa saber gerenciar, virar ele de 2 em 2 horas, colocar ele sentado. Então, tudo isso faz parte de um cuidador de excelência e também de conhecimento, como nós já tínhamos conversado ali com a Sônia. Conhece-te a ti mesmo, primeiro você, aí você se conhecendo, você vai conhecer também o que o outro precisa. Também nós precisamos ter essa habilidade de comunicação para com a família, em fazer os relatórios do que o idoso comeu, como ele passou o dia, quantas vezes ele foi no banheiro, se a pressão estava boa, ver os sinais vitais. E tudo isso faz parte do conhecimento técnico. Também precisamos entender que quando o idoso está sob cuidados paliativos, nós precisamos fazer o melhor para ele, que ele se sinta confortado. Então, são tudo essas técnicas que o cuidador precisa ter. Muitas vezes eu já escutei no passado, hoje em dia eu já não deixo que seja assim, não. E eu ia cuidar de pessoas no hospital e, de repente, até os enfermeiros aqui, eles vinham e perguntavam, você é familiar do idoso? Eu falei, não, eu sou cuidadora. Ah, você é só cuidadora. Olha só a percepção, né, do que as pessoas, ou eles não querem admitir que o cuidador, ele está ali para suprir a ausência da família que está lá trabalhando. O cuidador, ele vai responder pelo idoso durante o dia.
como que as pessoas vão dizer, ah, é só um cuidador? Não, o cuidador está ali para responder pelo idoso. Então, a importância do cuidador na vida do idoso e na vida do familiar é imensa. Então, hoje em dia, quando alguém me pergunta, você é familiar do idoso? E tenta dizer, ah, você é só cuidadora? Não, eu sou uma cuidadora, que eu estou aqui enquanto os familiares estão trabalhando, mas esse negócio de só cuidadora não cabe. Não é verdade, Sônia? Você também trabalha muito com isso, e a cuidadora é muito mais que só uma cuidadora. Sim, eu vejo que é necessário a gente levar essa conscientização aos profissionais. Por que que as pessoas atribuem aos cuidadores a só um cuidador, né? Existe uma justificativa para isso. Por quê? Porque eu tenho equipes de cuidadores, então eu sei qual é realmente. Então, o cuidador ele precisa se posicionar. Muitas vezes chega um médico para falar com a família, né? E a família não se encontra por algum motivo, né? Como você colocou muito bem aí, né? Que nós estamos lá representando a família. E muitas vezes entra lá os profissionais, né? A equipe multidisciplinar. Qual o nome do idoso? Ah, peraí, não lembro. Ah, o que que ele tinha? Não, não sei. Ah, mas o que aconteceu com ele ontem à noite? Ah, eu não vi. Então, assim, eu acho que isso daí é algo, sabe, Dilma, que você trouxe de grande relevância, né? Porque nós precisamos nos posicionarmos e realmente ter os nossos lugares para a gente ser reconhecido dessa forma. Realmente, o seu posicionamento. Não, eu estou aqui representando a família e o senhor João, assim, 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 foi internado por isso. Aí sim, as pessoas vão te olhar de uma forma diferenciada. Então, é bem bacana com que as pessoas tenham contato com essa informação, porque muitas vezes ela só é tida como só um cuidador, porque ela se coloca neste lugar. Uhum. Ótimo. Amei. Amei, né, Lu? Somos muito mais que só cuidadores. É, E como que nós vamos equilibrar o nosso emocional? O equilíbrio emocional é bem difícil de lidar, porque vamos imaginar aqui que nós estamos em uma corda na qual um lado nós temos o lado da vida cotidiana, que é o trabalho, é a família, filhos, sobrinhos. Sobrinhos não tanto, mas filhos, né? A casa para limpar, carro, contas para pagar, a interação social, às vezes a gente é convidado para ir em um aniversário, a fazer de rotina, fazer compras no mercado, o trânsito, cuidar de animais de estimação, porque são muito bom ter também animais de estimação, administrar a renda da família. Então, nós estamos nessa corda. E de um lado está o lado cotidiano. E do outro lado, nós temos a vida cotidiana do cuidador, que é todos os dias isso, no qual é cuidar do idoso e as atividades pertinentes aos seus cuidados, lidar com o envelhecimento do idoso, enfrentar a finitude, que muitas vezes é triste, mas nós enfrentamos, as doenças que o idoso tem, demência física crônica, degenerativa, a dor que os idosos têm, tristeza, mau humor, rancor, interação com o idoso familiar. Nós precisamos ter isso muito bem acertado. Violação dos direitos do cuidado, condições do trabalho e fatores psicológicos e de personalidade. Agora você imagine que bombardeio para a nossa vida. Olha só, como que nós vamos conseguir caminhar e ter o equilíbrio de um lado e do outro. Então, para nós não cairmos, nós precisamos manter o foco, ajustar os nossos passos com precisão e, acima de tudo, cuidar de nós mesmos.
tendo força, estabilidade, cuidar da nossa rotina do dia a dia, dormir bem. Tem cuidadores que, por ganhar mais e a renda é boa, pegam muitos plantões. Mas eu diria que esse cuidador precisa se cuidar melhor, porque vai chegar uma hora, nós vamos já falar sobre isso, na qual ele vai sentir que eles não têm mais condição de estar cuidando tanto, e daí a conta chega, e quando chega, chega para valer, que daqui a pouco ele não vai nem poder mais cuidar de um idoso. Então, esse equilíbrio nós precisamos ter em nossa vida. E a resiliência. O que é ser resiliente? Resiliente é você passar por um problema, você aprender com ele e você superar e adaptar a situações adversas, desafios ou estresse, mantendo o equilíbrio emocional e psicológico. Eu lembro que em 2014 foi um ano muito difícil para mim, porque eu perdi o meu pai e um mês após a perda do meu pai, eu também perdi um filho e foi muito difícil. Eu tive os meus momentos, chorei, passei por assim dificuldade mesmo emocional, passei o meu luto, mas eu aprendi com isso. Eu fui resiliente e eu avancei na vida, porque não adianta ficar se vitimizando, não adianta você ficar sofrendo. Você tem o teu momento de sofrência e está tudo bem, mas a partir daí a tua vida segue e você aprende com isso. É igual o elástico. Você já viu o elástico? Você pega o elástico e puxa, e quando ele volta da mesma forma. Então, a gente ser resiliente é você passar por dificuldades, mas você não ficar naquilo. Você superar. Você levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima e continua na vida. Eu sei aqui também, como eu já conheço a história da Lu, que a Lu também é uma pessoa muito resiliente. E eu falo isso porque eu conheço a história de vida dela. E hoje ela é uma cuidadora de excelência. Ela estava me contando que chamam ela no hospital e ela não tem como se dividir. Se ela tivesse deixado aquela época que ela passou por dificuldade, quer comentar um pouco sobre a sua dificuldade de vida, Lu? Porque o teu depoimento pode ajudar outras pessoas também. Então, se você sentir à vontade e quiser falar um pouquinho sobre isso, para você mostrar que a resiliência vale a pena e você aprende com ela e você se torna mais forte, pode falar. Então, foi em 2015, né? Comecinho de 2015, meu marido faleceu. 30 anos de casamento evaporou, né? Ali eu achei que eu não ia conseguir sair dessa. Dali 6 meses perdi meu irmão. E em 2019, uma sobrinha, 22 anos, depressão, tirou a vida. Quando eu perdi o meu marido, a minha filha, aos 12 anos, entrou em depressão, desencadeou transtorno bipolar, e eu achei que eu ia perder minha filha junto. Foram assim que, olha, hoje, não sei como que eu consegui, mas eu consegui, graças a Deus. É muita coisa, muita coisa que você olha para trás e é um aprendizado. O sofrimento, o luto, como a Dilma falou, tem um tempo, né? Tem um Sim. tempo, tá tudo bem, chora, grita, esperneia,
Eu cheguei um dia até a deitar no túmulo no cemitério. Ai, que loucura. E Olha só, depressão. e brigar, e brigar com o coveiro, porque deixava levar flores de plástico em cima do túmulo e eu não permitia. Tipo, Aham. ah, e graças a Deus passou, passou. E hoje, amor firme, forte, trabalho e só Deus na minha vida. E a Dilma tem parte em tudo isso, porque depois que eu conheci essa menina aí, olha, tudo que eu aprendi com ela, vou levar para a vida. Amém. Amigos são nós, né? Que bom. Então, é isso aí. A resiliência faz a gente aprender a se tornar forte, a não desistir. E quando a gente retorna para a vida, você retorna com muita vontade de ajudar o próximo, de mostrar que é possível, sim, ter uma vida com sucesso, com conhecimento, buscando a cada dia, você chega aonde você deseja, sim. É possível. A organização, ser organizado é crucial para garantir que todas as necessidades do idoso sejam atendidas. O gerenciamento de horários de medicação até a coordenação de consultas e outras atividades diárias. O cuidador precisa ter organização. Organização nas coisas do idoso. Não ser assim um diarista que faz tudo, mas quando se trata do idoso, a roupa do idoso, o local, o ambiente que o idoso se encontra precisa estar organizado. As roupas no lugar, a medicação na hora certa, precisa estar tudo muito bem arrumadinho para que o ambiente ali deixe o bem-estar para o idoso. E então, o cuidador que é desorganizado, com certeza não vai muito longe, não, porque a família também vai ver que não tem como ter um cuidador assim. Então, isso faz parte também do da ética do cuidador. E também a ética e a integridade. Cuidador, você precisa ir trabalhar de uma forma na qual você demonstre que você realmente é um profissional. Vai com uniforme. Ah, mas eu não tenho uniforme. Vai com uma camisa branca, uma calça jeans, uma calça preta, as unhas aparadas, o cabelo preso. Não coloca um perfume muito forte, porque às vezes para o idoso não vai fazer bem. Então, são todas essas coisas que nós precisamos ter ética. É você ser confiável, é você ser amável. Quando você está ali cuidando do idoso, você sai dali, você não vai ficar falando da vida daquela família para outras pessoas, porque você é uma pessoa de respeito, você é uma pessoa íntegra, você é uma pessoa sincera. O cuidador precisa ter essas características, senão não dá certo. Sônia, você já teve alguma experiência com um cuidador na tua equipe que você teve que dizer para deixar a equipe por conta de alguma situação assim? Infelizmente, infelizmente, né? A gente teve que desligar, assim, não foi um, dois cuidadores, né? Por conta dessa falta de organização, né? Eu falo que eu sempre defendo as oportunidades, né? A gente fala uma, a gente fala duas vezes, fala três vezes, né? Então, se o cuidador ele não quer ter aquela expansão de mentalidade e entender que nós estamos fazendo para que ele possa crescer profissionalmente, então, infelizmente, ele não pode fazer parte da nossa equipe, né? Uhum. Mas isso é um problema que acontece muito, acontece muito. E eu vejo que esse trabalho, Dilma, de fazer essas lives, fazer esses momentos, precisam crescer cada vez mais. Por quê? Olha que importante, porque muitas vezes cuidadores cometem
vamos dizer assim, esses absurdos, mas muitas vezes porque não sabem, né, por causa do peso da ignorância. Então, infelizmente, nós já tivemos assim algumas intercorrências nesse sentido e que não acabaram bem porque nós tivemos que desligar, né? Mas também eu falo que todo lado ruim tem o seu lado bom também, né? Mas nós tivemos também cuidadores e quando nós chegamos, orientamos e hoje é um dos melhores, né? Porque acatou com amor, com sabedoria e com inteligência emocional aquilo que nós estávamos passando. E hoje ele forma outros cuidadores. Então, essa é a nossa alegria, né? Amém, Sônia. E ainda aqui nós vamos falar sobre o autocuidado que o cuidador precisa ter. O cuidador precisa cuidar de si mesmo, se amar, se conhecer. Hoje em dia está muito em alta a tal de essa síndrome da burnout, né? Isso que dá uma sobrecarga de quem cuida, e ela é caracterizada por uma sensação de estresse que surge em função de ser um trabalho. Quando o cuidador começa a pensar que aquela coisa arrastada, começa na segunda-feira vai trabalhar, mas já vai assim com aquele desânimo, vai com fadiga persistente, sensação constante de sobrecarga, irritabilidade, indiferença, que o cuidador sente isso, opa, acenda uma luzinha, porque as coisas então não estão bem. Porque esse cansaço, essa sobrecarga vai pegando. Aí ele trabalha arrastado aquela semana. Final de semana ele descansa. O sábado para ele até que vai porque ele está de boa. Mas se no domingo ele começa a sentir aquela dor no estômago, aquela sensação de peso, aquela coisa que está fazendo mal para ele, então ele procure uma ajuda porque essa hora aí já está dando uma sobrecarga e é muito perigoso. Depois que ele cai, vai ser difícil levantar e vai ser difícil talvez ele retomar a essa profissão que é tão linda. Então, identifique o que drena a energia e o que dá energia. O que me dá energia é o acordar, agradecer ao meu Deus por mais um dia de vida, por abrir os olhos. E então eu digo: hoje o meu dia vai ser cheio de bênçãos. São coisas que dão energia. Respiração, você se olhar no espelho e dizer: eu sou a Dilma, eu me amo, eu vou fazer bem para as pessoas hoje. Abrir espaço na vida para novidades. O que você gosta de fazer? Às vezes você nem para pensar, para imaginar o que você gosta de fazer. Busque essas coisas que te dão prazer e exercite a resiliência e busque apoio em sua espiritualidade, religiosidade. Buscar a Deus sobre todas as coisas vai fazer uma diferença enorme na tua vida, porque Deus é o nosso Pai que nos ama, que nos dá energia, que nos abraça, que nos acolhe, que nos dá sabedoria, mas nós precisamos buscar a fé. E também é muito bom essa rede de apoio que nós temos. Eu gosto muito de conversar aqui com vocês, porque eu aprendo, eu compartilho também o que eu sei, e a gente vai se fortalecendo. É muito bom essa comunidade. Mas a hora está passando, vamos em frente. Então, a importância de nós termos essa inteligência emocional, ela nos permite que, como cuidadores, nós gerenciemos as nossas próprias emoções e compreendamos as emoções daqueles que estão sob os nossos cuidados, promovendo um ambiente de cuidado mais equilibrado e compassivo. Então, é muito importante nós termos a inteligência emocional. E para isso, muitas vezes, nós precisamos ter um mentor. Eu tenho os meus mentores. Eu tenho a Sônia como mentora, eu tenho a Tatiane como mentora, eu tenho o Instituto Líder como mentor. E desde então, eu tenho me conhecido muito melhor. Eu me olho no espelho hoje, eu não sou só aquela Dilma que cuida, eu sou
a Dilma que ama, que gosta de viver, que gosta de ajudar as pessoas, ela sabe os valores que ela tem. E às vezes a gente precisa de alguém para nos ajudar. Os componentes da inteligência emocional, nós temos 5 pilares, nas quais é a autoconsciência é a habilidade de nós reconhecermos e entendermos nossas próprias emoções, como nós já conversamos, e à medida que nós mesmos nos conhecemos, então nós podemos entender as emoções dos outros e podemos ajudá-los da mesma forma. O autocontrole. Outro controle é a capacidade de gerenciar e regular as nossas reações emocionais em diferentes situações. É poder nós termos a percepção quando nós estivermos felizes, com raiva, com medo. E também este é um tema para uma outra live, falar sobre os nossos sentimentos e reconhecê-los. Também depois que a gente aprende isso, é extraordinário para a vida. A motivação, nós termos motivação para viver, para alcançar objetivos. Vamos fazer com que a nossa vida tenha metas e com foco, com determinação e resiliência, mesmo em situações desafiadoras. A empatia, como nós já falamos lá no comecinho, que é a habilidade de compreender e se conectar com as emoções do outro. E as habilidades sociais, que são essenciais para construir e manter relações saudáveis. Então, esses são os 5 componentes da inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela é importante para os cuidadores porque reduz o estresse, melhora na comunicação, impacto na vida positiva e também a prevenção do burnout, que está muito em alta hoje em dia. As pessoas vivem, até nós conversamos aqui no começo também, é uma correria. Olha só, nós estamos em 4 de setembro, o ano de 2024. Está faltando 3 meses com setembro, 4 meses e estamos no Natal de novo. O que está acontecendo? Será que nós que nos envolvemos em muitas coisas? Não sei. Vale nós pensarmos, mas precisamos tirar um tempo para o descanso, para o nosso cuidado. E também, entendendo a inteligência emocional, nós sabemos lidar com a culpa e a frustração. Eu gostaria de deixar aqui em aberto agora também para algum estudo de casos que aconteceu com vocês, por nós conhecermos algum cuidador que, por falta de inteligência emocional, acabou deixando de trabalhar nessa área. E eu até tenho aqui de uma cuidadora que eu conheço, que ela estava cuidando então de um senhor e ele veio a falecer e ela não esperava, e ela esperava, ela estava vendo que ele estava ali em cuidados paliativos, e então o cuidador tem que ter essa sabedoria também para saber lidar com essa situação. E uma coisa muito importante é você ter compaixão, é você fazer o melhor para a pessoa, mas você não pode levar as dores para você. Então, você tem que ter esse equilíbrio e ter essa inteligência de saber que a finitude também existe. E o que aconteceu? Quando esse senhor veio a falecer, ela ficou muito depressiva, ela ficou, de certa forma, até, como que eu posso dizer aqui, chateada com a família, porque ela achou que a família não fez o suficiente, mas não tinha o que fazer. E ela parou de ser cuidadora. Eu não sei se até hoje ela não toma antidepressivo. Então, o cuidador precisa de ter conhecimento. Já aconteceu com você, Sônia, na tua gestão aí com os cuidadores, alguma situação assim? Sim, né? É interessante porque são relatos que vêm acontecendo. E eu sempre explico nas nossas formações o seguinte: muitas vezes, ou de repente, pode cair para vocês como uma dureza de coração, né? Uma falta de sensibilidade.
Mas não é. O que que acontece? A partir do momento que você escolheu esta profissão, você precisa entender que você está lidando com a finitude. Você está lidando com a finitude, tá? Então, o seu assistido, ele vai embora, né? Porque ele não está bem. Se você está lá porque ele não está bem, né? É óbvio que a gente sabe que tem idosos que a gente vai atender para dar um apoio e ele está super bem, né? Mais para a companhia. A gente sabe disso. E a gente sabe também, não é porque envelheceu que está no fim da vida. Mas a maioria das vezes, quando o cuidador ele é acionado, né, principalmente quando é um idoso paliativo, com os cuidados paliativos, então, eu levo essa conscientização ao cuidador exatamente para que ele não caia nessa depressão, tá? Por quê? Porque aí ele entra numa maré de julgamento, como você colocou, a família tinha que fazer isso, a família tinha que fazer aquilo, isso não é problema seu, você está ali para cuidar, né? Então, a gente teve, sim, né, uma cuidadora que, na verdade, era quando eu cuidava ainda, e ela era o primeiro paciente dela, o primeiro assistido dela. E quando ele morreu, ela virou e falou assim: Eu não quero mais. E assim, e não tem quem faça ela voltar, né? Por quê? Porque ela não tem esse preparo. Então, como qualquer outra profissão, precisa deste preparo para que você possa cuidar com qualidade. Porque imagina, ela é uma boa cuidadora, né? Eu falo, eu tô aqui em Campinas. Campinas está gritando para uma cuidadora como ela, mas ela não quer mais atender, né? E a gente entende também, né? Então, a informação a gente leva. Mas, infelizmente, isso é muito comum, mas por falta de conhecimento e de abertura. Porque se a pessoa ela se abre, ela consegue fazer diferente. Uhum, com certeza. E ela entende todo o processo, né, Sônia? E Sim, como você sim. falou, a gente sabe que a finitude nos idosos vai chegar mais cedo ou mais tarde. Então, cabe ao cuidador fazê-lo com excelência e quando a hora chegar, você vai estar em paz, porque você fez o teu melhor. E é muito interessante, né? Porque esse assistido que a gente perdeu, né? Nós devolvemos aos céus, eu falo. Ela ligou para mim e disse porque ele faleceu no plantão dela, né? E eu fiquei triste, lógico, fiquei, porque, gente, é uma convivência ali, né? Mas eu cheguei lá no velório, tranquila, normal, né? Desesperada. Ela falou assim: Mas você não está sentindo? Eu falei assim: Então, tudo que eu podia fazer para ele, eu fiz em vida. Um copo d'água que eu servia, eu levava com amor. Era uma refeição que eu colocava na boca, mas assim, só Deus para saber o tanto de amor que eu colocava naquilo. Então, assim, eu sabia que um dia ele ia. Então, enquanto me coube fazer, eu fiz. Então, agora chegou a hora dele descansar. Então, estou devolvendo a ele, encerrando a minha missão aqui. E acabou. Nossa, Sônia, palavras de ouro, sabe? Eu também penso assim e ajo assim. E é tranquilo, porque eu entendi que o cuidador faz o melhor para o idoso quando ele está ali. Aí, depois que encerrou o ciclo de vida dele, e está tudo bem, porque você fez o melhor quando ele estava vivo. É muito interessante e a gente podia ficar horas e horas conversando sobre isso, mas em outra oportunidade, com certeza que nós vamos conversar mais. Então, o cuidador precisa de ferramentas para se estar bem. É muito bom a técnica de mindfulness, ela ajuda a você focar no presente, a se acalmar, meditar nas coisas também, ter um grupo de apoio. Livros, é muito bom esse livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, como a Sônia também já tinha falado. Eu já li ele, quero ler de novo. Eu recomendo para vocês, ele é ótimo, é maravilhoso, traz uma outra visão, uma outra percepção de vida para a gente. Também tem vários filmes na qual a gente pode aprender e assim desenvolvendo cada vez mais essa nossa profissão de cuidadoras e também ajudar as outras cuidadoras. A Lu falou ali que ela vai passar tudo que nós conversamos aqui para a colega de trabalho dela, e essa colega também vai ter a oportunidade de assistir gravado.
e vamos espalhar, vamos conversar, espalhar, divulgar e cada vez mais conscientizar aos cuidadores. E lá em Salmos 71, versículo 9, nos diz que não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Vamos então tratá-los com carinho. Nós também vamos chegar lá. E eu sempre brinco que eu quero chegar muito bem. Então, agora é hora de nós fazermos exercício, cuidarmos da nossa saúde. E a gente aprende muito, muito com os idosos. Cuidar de alguém é um ato de amor profundo. E para que esse amor floresça, é essencial que também nós cuidemos de nós mesmos. E a inteligência emocional, ela não só nos capacita a oferecer um cuidado mais compassivo e eficaz, mas também nos ajuda a preservar a nossa saúde mental e emocional. Lembre-se, ao cuidar dos outros, não esqueça de cuidar de você primeiro. E essa noite, então, nós encerramos com chave de ouro. Agradeço a todos que participaram desse encontro ao vivo. Se vocês quiserem saber mais sobre inteligência emocional, como você vai se conhecer, eu estou à disposição em te ajudar. Olha só, a gente só tem muito que aprender quando a gente se descobre, quando a gente se conhece. O autoconhecimento é essencial para a vida. A vida vai enchendo de coisas tão boas, tão maravilhosas, e você não quer ficar mais para você. Você quer compartilhar, você quer que as outras pessoas sintam e vivam como você vive. E eu agradeço muito a todos os meus mentores, que se hoje eu estou aqui compartilhando com vocês, é porque um dia eu passei por esse autoconhecimento, na qual hoje eu estou aqui e também não quero parar de aprender. É uma coisa que eu amo. Eu amo estudar, eu amo compartilhar, eu amo estar em contato com as pessoas. Essa é a Dilma. E eu deixo a palavra agora para vocês. Se vocês quiserem falar também, o que vocês acharam, como foi, podem falar. Gostaria muito de agradecer, né, esta oportunidade de estar aqui vivenciando esse momento único e vendo você, Dilma, levando, né, fazendo com que essa semente ela seja espalhada pelo mundo, né, no mundo dos cuidados. O quanto é necessário um encontro como esse, né, levar, né, esse assunto, levar esse ensinamento, esse conhecimento aos cuidadores, não só aos cuidadores profissionais, mas como aos familiares também, né? A gente percebe o quanto que eles vêm sofrendo por essa dificuldade de cuidar. Então, o quanto é necessário. Isso mostra o amor que você tem pelo que você faz, o amor que você tem pela pessoa idosa, e eu só queria agradecer mesmo, né? O meu sentimento é de gratidão de ver você transbordando na vida do outro. Muito obrigada, viu? A você e aos seus mentores que têm acompanhado você aí, e isso é magnífico, viu? É um trabalho que a gente faz em conjunto, né? E acaba se completando, e você expande a mentalidade, e com isso você consegue transbordar também na vida do outro. Obrigada, Dilma. Esta, então, é a minha mensagem desta noite. Um forte abraço para todos, para todas. Que Deus abençoe, nos dê um final de semana com muito trabalho, com muita alegria, com muita energia, com muita satisfação em viver. É muito bom viver. E então, esse é o meu desejo, a minha oração para vocês nesta noite. Amém e até mais.